Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Betina Ferreira, sou professora de Ciências e Biologia da rede pública e da rede privada do estado de São Paulo. E hoje estou aqui para falar com vocês a respeito de uns organismos chamados de protozoários. Vamos para mais uma aula de hoje. Protozoários, quem são e os principais parasitas humanos? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse organismo que é chamado de protozoário. Existem alguns tipos de protozoários que são parasitas, né? Que são parasitas, principalmente parasitas humanos. E hoje nós vamos conversar um pouquinho quem são esses organismos, como eles se comportam, como eles se reproduzem, para que nós possamos entender como que isso vai trazer algum malefício para a nossa saúde. Então vamos lá. Aqui uma breve apresentação sobre quem sou eu, a minha formação, para que vocês possam me conhecer um pouquinho mais, conhecer sobre a minha formação, ok? Agora vamos à nossa aula. Os protozoários. Os protozoários, pessoal, são micro-organismos, são organismos formados por uma única célula, né? Por isso, todos eles são unicelulares. Organismos unicelulares são aqueles formados por uma única célula. Existem duas denominações para organismos unicelulares: aqueles que possuem o envoltório nuclear, né? São aqueles eucariontes, e tem aqueles que são mais simples, chamados de procariontes, aqueles que não têm o envoltório nuclear, né? A membrana nuclear. No que se diz respeito aos protozoários, todos os protozoários, sem exceção, são eucariontes. Todos eles são muito simples, possuem uma única célula, porém uma célula extremamente organizada, uma célula formada com todos os componentes celulares, inclusive o núcleo, né? A cariomembrana. O núcleo agora está envolvido por uma membrana, ok? Todos os protozoários estão contidos no reino protista. E os protistas também vão incluir algumas algas unicelulares e algas pluricelulares, ok? Então, nós temos o reino Monera, que são reinos das bactérias e cianobactérias, que nós já vimos, que são as bactérias, né? São aquelas que também podem ser patogênicas, existem vários tipos de bactérias, nós já tratamos disso em outras aulas, e agora nós vamos falar sobre os protozoários. Então, depois do Monera, nós temos os protistas. Então, Monera, diferente do protista, o Monera, que são as bactérias, eles são organismos formados por células procariontes, células essa que não têm nenhuma organização, ok? Não tem envoltório nuclear. O núcleo, né, não existe. O material genético fica solto na célula, ok? Já os protozoários são organismos eucariontes. Todos eles possuem uma organização na sua célula, mesmo eles sendo unicelulares. Do lado direito da tela, nós temos quatro imagens bem didáticas para que vocês conheçam os quatro tipos de protozoários existentes. Os protozoários são classificados de acordo com a sua locomoção, de acordo com o modo com que eles conseguem se locomover. Existem quatro tipos: os flagelados, né? E aí nós colocamos o exemplo do Trypanosoma cruzi. Nós temos os ciliados, que eles se movimentam com batimento ciliar, que são, aí nós colocamos como exemplo paramécio. Nós temos a ameba, né? Como exemplo dos protozoários, que são chamados de sarcodíneos, né? E aí os sarcodíneos, eles possuem pseudópodes, como se fossem braços que envolvem, né? O outro, né? Ele é um parasita. E depois nós temos o plasmódio, né?
que é o que causa a malária. O plasmódio, ele é um esporozoário. Um esporozoário são aqueles protozoários que não têm nenhuma estrutura de locomoção. Então, ele não tem cílio, ele não tem flagelo, ele não tem pseudópodes, ele é só algo meio arredondado ou ovalado e que ele vai com o fluxo, geralmente no sangue, ok? Ele não tem uma estrutura locomotora. Ele não tem algo na sua estrutura específico que vai servir como locomoção, ok? Então, os protozoários, eles são organismos que vão aí, né, ser classificados de acordo com a sua locomoção. E é legal vocês entenderem essa parte, porque, de fato, essa é a principal característica que vão os diferenciar, né? Então, os protozoários, né? Antigamente, bem antigamente, eles eram descritos como os animais unicelulares. No entanto, pessoal, quando vocês vão estudar em livros, falar um pouquinho sobre o reino animal, sempre quando a gente começa a falar de poríferos, né, que é o primeiro reino, o primeiro filo do reino do animal, geralmente para fazer alguma denominação, alguma justificativa e começar a falar sobre isso, os protozoários, eles sempre são citados antes do reino animal, porque por muito tempo eles foram considerados animais, porém animais microscópicos, tudo bem? Nos protozoários, todas as funções vitais vão ser executadas em uma única célula, o que vai determinar aí o aparecimento de série de diferenciações celulares com as funções de nutrição, proteção, locomoção. E essas diferenciações e órgãos são eles que são denominadas aí o que nós chamamos de organelas celulares, né? Alguns protozoários vivem no mar, na água doce, e agora o que nos interessa, né? São aqueles que vivem como parasitas, certo? E na maior parte desses parasitas são parasitas humanos. Existem alguns parasitas de animais, que nós vamos ver nas próximas aulas seguintes, mas muitos deles parasitam o homem, e esse é um ótimo assunto para tratarmos nas próximas aulas. Todos os protozoários vão se reproduzir assexuadamente, por divisão binária ou múltipla. Então, é muito importante você saber que quando um protozoário entra dentro do nosso organismo e ele se instala como um parasita, a maior parte dos protozoários, eles vão se dividir binariamente. Então, você tem um protozoário e ele automaticamente ele duplica o seu material genético e se divide, formando dois protozoários geneticamente idênticos, né? Isso é ruim para os protozoários porque eles são iguais, eles ficam extremamente idênticos. Mas para nós seres humanos, essa reprodução binária, ela é uma reprodução que não precisa de parceiro. Então, se eu tiver um protozoário dentro de mim, ele vai começar a se multiplicar sem problema algum. Tudo bem? É lógico que existe algumas reproduções que vão ser sexuadas, que vão ocorrer a fusão dos gametas, só que não é uma reprodução envolvendo macho e fêmea, é o que nós chamamos de conjugação, né? O que consiste numa troca de material genético. Então, um protozoário fica bem próximo ao outro, ele troca informações genéticas. Como eles trocam informações genéticas, né? Trocam material genético, isso faz com que essa reprodução variabiliza, né? Nós temos aí uma variabilidade genética e isso aumenta a possibilidade daquele protozoário conseguir sobreviver num ambiente diferente. Tudo bem? No meio ambiente, quando o protozoário ele está ali em condições desfavoráveis, né? Vai ocorrer o que nós chamamos de encistamento. Então, o que que é um encistamento? É quando o citoplasma do protozoário, ele entra em desidratação, ele vai diminuir o seu volume
e ele vai secretar, ele vai liberar uma membrana resistente que vai isolar ele do meio externo. Então, é como se fosse uma capa protetora, sabe? E aí, o protozoário torna-se um cisto. Ele fica aquele cistinho ali. Ele pode ser transportado pela água, ele pode ser transportado pelo vento, e isso vai dar algo de bom para o protozoário, né? Eles vão disseminar nas espécies, nessas condições desfavoráveis, né? E aí, quando tiver condições favoráveis no meio para que ele possa se desenvolver, ele sai do encistamento. Então, isso é uma característica muito inteligente e diferenciada que alguns protozoários possuem. Tudo bem? Então, várias características aí de muita importância e relevância, ok? Esses protozoários que estão no rodapé como desenho são ciliados, são protozoários que nós chamamos de protozoários ciliados. O mais comum é o paramécio, né? É esse bem parecido com essa imagem aí, ok? Então, agora vamos entrar um pouquinho falando dos protozoários propriamente dito, né? Então, os representantes do filo dos protozoários são divididos em quatro classes, de acordo com as organelas de locomoção que eles vão apresentar. Classe dos flagelados, locomoção por meio de flagelos. Classe dos isópodos ou sarcodíneos, locomoção por meio dos pseudópodos. Então, pessoal, há uma expansão da membrana plasmática. É como se o protozoário, né, ele tá ali, e aí o pseudópode dele, né, essa expansão dele, faz com que ele dê, né, como se fosse cambalhotas, né? Então, ele vai fazendo essa locomoção diferenciada aí. O flagelo, né? Como se fosse um espermatozoide, né? Tem aquele flagelinho que serve de locomoção. Tem vários protozoários flagelados que vão causar doenças. Nós vamos ver alguns nas próximas aulas. Muito interessante, muito bom sabermos conhecer os protozoários, né? Classe dos ciliados, que são esses que tá no desenho aí, que é o batimento ciliar vai se movimentar. Então, é como se ele tremesse os cílios, né? E ele fizesse um movimento diferenciado, né? Então, o batimento ciliar, ele vai fazendo com que o organismo se locomova. E os esporozoários, como eu já disse, eles não têm organelas locomotores, né? Eu brinco com os meus alunos que eles são protozoários que são levados, né, pelo sangue, pelo vento, pela água. Eu brinco com os meus alunos que eu falo que os protozoários deixam a vida me levar. Vai, o fluxo, né? Geralmente cai na corrente sanguínea e aí o sangue leva para onde o sangue quer ir, ok? Nunca onde eles querem ir, são levados. Então, esses são os quatro tipos de protozoários: os flagelados, os ciliados, os esporozoários e os risópodes ou sarcodíneos. Tudo bem? Então, quatro tipos de protozoários, delimitando aí pelo modo de locomoção, como eles se locomovem. Aqui nós temos os tipos de reprodução e o que nós chamamos de formas evolutivas, né? Então é extremamente importante. Esse é um quadro resumo de como eles se dividem, né? De como eles se comportam, de como eles conseguem fazer a reprodução. No primeiro quadro, nós temos um resumo do reino protista, né, dos protozoários, propriamente dito. Então, os protozoários faz parte do reino protista.
Todos os protozoários são eucariontes, então, se eles são eucariontes, significa que eles têm núcleo, significa que eles têm um centro de comando, algo que eles possam se tornar aí uma célula mais evoluída, uma célula positiva, uma célula onde ela tem uma organização celular, ok? Porém, todos eles são unicelulares. A morfologia dele, eles podem ser ovais, eles podem ter uma característica mais esférica e alguns deles vão ser mais alongados. Depois das próximas aulas, nós vamos conhecer alguns protozoários e vocês verão que são micro-organismos muito inteligentes, micro-organismos que podem causar uma infinidade de doenças extremamente preocupantes para a população, principalmente pela questão de como elas são transmitidas, né? A maior parte dos protozoários são transmitidos por vetores. Vetores são organismos, né, como insetos, que transmitem o protozoário. Então, geralmente, o protozoário vive dentro desse hospedeiro, que nós chamamos de hospedeiro intermediário. E no momento em que esse hospedeiro intermediário ele é passado, ele passa o protozoário do corpo dele para o corpo do homem, aí vai começar o processo de todas as formas evolutivas. Alguns desses protozoários já vão estar se reproduzindo dentro desse inseto, né? Então, nós temos aí uma infinidade de preocupações quanto a esses insetos, né? O controle populacional disso, controle populacional dos insetos, né? Medidas de segurança, como infelizmente, né? A água parada, ela pode trazer muitos vetores e esses vetores podem trazer várias doenças causadas por protozoários, né? Não só por protozoários, mas como as aulas são protozoários, nós vamos nos focar um pouco mais nisso, ok? E aí nós vamos ter também a presença ou de cílios, ou de flagelos, ou de pseudópodes, ou nenhuma organela locomotora, ok? Que são os quatro tipos de protozoários existentes. Formas evolutivas. Nós temos dois tipos de protozoários referentes ao processo de evolução. Nós temos o trofozoito, que é a forma ativa, na qual os protozoários se alimentam e se reproduzem. Então, geralmente o que infesta o ser humano, o que infesta é o trofozoito. Então, ele é uma forma ativa. Os protozoários, eles entram dentro do nosso corpo de acordo com cada um dos tipos, né? Dependendo, um é um mosquito anópolis que passa, o outro Trypanosoma cruzi, que está dentro do barbeiro, enfim. Existe uma infinidade aí de agentes, como hospedeiros intermediários da doença, que vai passar esse parasita para o homem. E aí, quando passa para o homem, ele já está na forma ativa, né? E aí, o protozoário, ele vai se alimentar, ele vai se reproduzir, ele é o ser vivo propriamente dito, ok? Então, trofozoito é o micro-organismo propriamente dito, aquele que está dentro do nosso corpo, vivendo, se alimentando, se reproduzindo e causando a doença, ok? Existe uma outra forma evolutiva que nós chamamos de oocisto, que é o cisto, que eu já mencionei para vocês, que é quando ele entra no mecanismo de latência num ambiente hostil, num ambiente onde ele não conseguiria sobreviver. Aí ele se desidrata, ele perde, né, os líquidos do citoplasma e ele consegue levar, né, uma camada secretora para sua membrana plasmática e ele consegue se encistar.
e ele entra em latência. Aí, com isso, ele não perde, né, a forma dele, e quando ele voltar a ter condições ambientais para ele sair do cisto, ele volta e começa todo um processo de novo. Então, é uma característica muito positiva para os protozoários a capacidade de virar um cisto, né? Para eles conseguirem sobreviver em ambientes desfavoráveis, né? Um ambiente onde ele não conseguiria ter essa vida, ok? E aqui nós temos as duas reproduções assexuadas, que é por divisão binária, que também pode ser chamado de cisciparidade, que eu já expliquei para vocês, só reforçando. Você tem uma célula, olha ali, a ameba, o núcleo dela se duplica, o material genético dela se duplica, e depois ela se divide, formando dois indivíduos geneticamente idênticos, né? Por isso, reprodução assexuada é uma reprodução que não tem variabilidade genética nenhuma, ok? Depois nós temos o brotamento ou gemulação, que vão formar brotos que geram células. Aí nós temos os brotos externos, chamados de brotamento, e os brotos internos dentro do protozoário são chamados de gemulação, como que são as gemas, né? Processo de gemulação. Os três processos, tanto gemulação interna, quanto brotamento externo, quanto a divisão binária ou cisparidade, são reproduções assexuadas, ok? Então, esses são os tipos, né, de reprodução assexuada dos protozoários. Continuando com as reproduções assexuadas, nós temos a endogenia. É a formação de duas ou mais células filhas por brotamento interno. Olhem a imagem. Você tem lá dentro o protozoário bonitinho, e aí o material genético dele começa a se duplicar formando dois núcleos e depois duas novas células, e aí daquele protozoário vai sair dois protozoários. Isso é endogenia. Também não tem nenhuma variabilidade genética. A esquizogonia também é uma divisão nuclear seguida de uma divisão do citoplasma, gerando várias células isoladas. Então, você tem um protozoário, essa bolinha interna é o núcleo, essas mitoses sucessivas, sem dividir o protozoário. Vai ficar lá dentro um monte de núcleo. Depois, eles se dividem no citoplasma e formam várias células, né? Várias células. Cada uma dessas células, pessoal, vai dar origem a um novo protozoário. Então, a esquizogonia é um tipo de reprodução assexuada muito rápida, de intensa proliferação dentro do indivíduo, ok? A reprodução sexuada irá envolver aí dois processos, que nós chamamos de conjugação, que é quando nós temos a união, né? De dois paramécios, no caso, né? Dois indivíduos. E aí eles vão trocar informações genéticas, ok? Eles trocam essa informação genética, se multiplicam e depois geram indivíduos cada vez mais diferentes, né? Aqui nós já vamos ter uma reprodução onde vai haver a troca do material genético. Isso é muito positivo, isso aumenta a variabilidade genética, isso é muito positivo para qualquer tipo de ser vivo. E a singamia ou fecundação é a união de dois microgametas e macrogameta, formando um zigoto, que pode se dividir, e aí ele vai formar novos indivíduos, ok? Então, nós temos a maior parte das reproduções dos protozoários são reproduções assexuadas. Reproduções sexuadas vão acontecer em menores quantidades, ok? Por isso que eles se reproduzem de forma muito rápida.
Eles não precisam do parceiro, eles não precisam de um outro. Ele sozinho vai se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando e vai adentrando aí o indivíduo, fazendo com que esse indivíduo vá se prejudicando e ficando cada vez mais doente, né? Eles se reproduzem de uma forma muito acelerada, ok? Então, esses foram os dois tipos de reprodução. É isso, pessoal. Hoje nós falamos um pouquinho sobre os protozoários, quem são eles, qual é o reino que eles pertencem, como eles fazem para se dividir, para se eles multiplicarem dentro do nosso corpo, e vimos que eles são classificados de acordo com a sua locomoção, com o modo com que eles andam, né? Como andam, né? Não é bem andar, mas se locomover. Isso é extremamente importante para que vocês entendam os mecanismos de como eles se comportam dentro do organismo humano, como um parasita. Nas outras aulas, nós vamos ver quem são os parasitas humanos, nós vamos ver os principais e como eles se comportam dentro do nosso corpo, como que isso é transmitido, como nós podemos evitar e quais são as medidas para que nós possamos combater esse parasita humano. Tudo bem? Muito obrigado pela participação de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido e até a nossa próxima aula. Muito obrigada a todos.